Olá, muito boa noite para você que já está aí aguardando, né, já uns minutinhos o nosso encontro de hoje com a terapeuta Egina de Oliveira, terapeuta, empresária, sabe tudo de aromaterapia, e ela esteve conosco no Congresso Luminário de 2020, foi uma das 66 palestrantes. E foi muito interessante a palestra. Se você estava inscrita ou inscrito, você conheceu e entendeu um pouquinho a história da aromaterapia, né? Para você que não esteve e que está aqui conosco agora, nessa palestra, a Egina, ela contou para a gente, ela fez um desenho, né, a linha do tempo da aromaterapia no mundo. E ela também falou de fitoaromaterapia, falou de olfatoterapia, trouxe, inclusive, informações super interessantes de recuperação de memória a partir do uso de óleos essenciais. Falou de aromaterapia quântica, falou de aromaterapia clínica. Então, assim, foi, para quem não conhecia, eu, pelo menos, assim, me aprofundei mais no assunto, fiquei apaixonada pela aromaterapia e uso bem mais desde então, né? Bom, então, olha só, a Egina, ela é terapeuta, ela criou a Filha da Terra, aromaterapia francesa, ela estudou no Instituto Mediterrâneo de Plantas Medicinais, fez vários cursos, ela também se formou em alquimia pela Escola de Alquimia Joel Aleixo, e tem vários outros cursos, várias outras capacitações, e eu tenho hoje, assim, o prazer, a alegria de trazê-la agora para bater um papo com a gente, para a gente falar um pouco de como a aromaterapia pode nos ajudar nesse momento, nessa travessia de isolamento social, pandemia, onde nos deparamos aí com os medos, alguns que a gente nem sabia que tinha, né? São perdas, são dores profundas, e aí está a nossa querida. Tudo bem, Egina? Muito obrigada por você estar aqui conosco. Seja bem-vinda. É sempre uma alegria te encontrar aí com a sua suavidade, a sua tranquilidade. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. O prazer é meu. Eu que agradeço de poder estar aqui falando das minhas paixões, do que eu acredito, e eu agradeço demais essa oportunidade, né? E a gente vai falar um pouquinho de tudo, um pouquinho desse momento e como é que os óleos essenciais, né, eles podem nos ajudar a harmonizar justamente todo esse momento, né, que a gente está vivendo, todos esses desafios, né? Então, eu queria começar, assim, para quem não teve oportunidade de te ouvir no congresso, né, te pedir aí, assim, um resumo bem breve, né, dessa caminhada, dessa linha do tempo dos óleos essenciais, né, na história da humanidade. Desde quando o homem se trata, se cura ou né, tem esse contato com os óleos essenciais? Eu diria desde sempre, mas a gente consegue encontrar papiros, né, de 4.500 anos atrás, na cultura do Egito, onde existem, né, registro dos óleos essenciais, inclusive as múmias, né, que existem até hoje, elas existem muito por causa dos óleos essenciais, né, com todo o poder deles antisséptico e também antibactericida. Então, assim, eles conseguiram e eles imaginavam que quando eles usavam os óleos essenciais nos corpos para que eles pudessem
ficar para a eternidade, esses óleos essenciais também ajudavam a entrar em contato com os deuses. Então, sempre teve essa ida e volta dos óleos essenciais entre o físico e o espiritual, passando pelo emocional, é claro, né? Eu estava até comentando com uma amiga outro dia que todos os professores que eu encontrei, todos os grandes cientistas de alto nível, eles trazem a ciência, né, eles explicam os óleos essenciais cientificamente, mas todos eles sempre falam dos óleos essenciais com essa percepção energética espiritual, né? Então, é muito interessante a gente perceber que quando a gente fala de aromaterapia, quando a gente fala de óleos essenciais, a gente está sempre viajando entre esse mundo terreno e esse mundo espiritual ou energético, ou quântico. Cada um vai encontrar a melhor maneira de expressar, né, essa sua ideia, essa sua crença. E os óleos essenciais, eles fizeram, claro, uma longa caminhada que eu descrevia um pouco durante a palestra. E o que eu posso trazer hoje aqui para a gente, como uma coisa que a gente tem que olhar, né, como aprendizado, e que inclusive eu falei durante a palestra, o período na Idade Média onde existiu a peste, né? E foi ali que surgiu o primeiro antisséptico que foi registrado na Codex da farmácia francesa, que é o famoso óleo ou vinagre dos 4 ladrões. Então, no sul da França, em Marselha, em Toulouse, enfim, ali no Golfo do Lião, né, surgiu essa fórmula que protegia as pessoas da peste. Né? As pessoas, elas inicialmente eram vinagre, né? E depois essas plantas elas foram colocadas nos óleos assim, num óleo, e as pessoas elas passavam esse óleo antes de sair de casa. Nesse óleo existiam plantas ali do Mediterrâneo, né, que eles pegavam, como o tomilho, o alecrim, a lavanda, a sálvia, entre outras plantas, né, o absinto, enfim, muitas outras plantas que eles colocavam, que eles tinham na mão e passavam no corpo para se proteger. Então, essa, assim, é o mais próximo, entre aspas, né, que a gente pode encontrar como remédio para proteção, para prevenção, né? Porque eu acredito que todas essas medicinas ou terapias integrativas, a gente primeiro fala de prevenção. É a prevenção que é a saúde. A gente não espera ficar doente para se tratar, para cuidar de si, né? E isso é bem importante a gente falar nesse momento, porque a gente perdeu um pouco esse contato com esse autocuidado, né? A gente tem uma dor de cabeça ou a gente está se sentindo mal, na correria do nosso dia a dia, a gente não se cuida mais, a gente não para mais para olhar para aquilo que o nosso corpo, que as nossas emoções estão trazendo para a gente como questionamento, como possibilidade também de evolução, de crescer, de cura, e a gente acaba tomando aquele remedinho, né? Rápido, que cura rápido, em alguns segundos. Exatamente. Então a gente perde essa conexão com o nosso corpo, porque a gente está sempre fazendo com que ele esqueça aquilo que ele está querendo mostrar para a gente não quer ver, né?
para poder continuar no nosso caminho, nas nossas obrigações, né? E esse momento, ele traz para a gente não só a possibilidade, como a urgência de olhar para o que está acontecendo com a gente. E claro que existe um caos externo, mas é um momento muito especial para a gente olhar para dentro, né? Quem sou eu? Quais são os meus medos? Quais são os meus desafios? O que realmente eu quero, né, construir da minha vida? E esse momento, então, traz essa possibilidade de trazer não só a aromaterapia, mas outras terapias também integrativas para nos ajudar a encontrar essas respostas. A gente vai falar aqui dos óleos essenciais, mas eu queria falar uma coisa muito importante, porque os óleos essenciais, eles podem apoiar, acompanhar a gente, tá? Do nosso lado, como um grande amigo, né? Vibrando uma frequência bem legal. Mas não adianta nada eu tomar para mim como amigo, né? Uma lavanda, por exemplo, que eu vou botar no meu travesseiro, que eu vou fazer uma massagem para eu dormir bem, se eu não faço todas as outras coisas que são necessárias como autocuidado para que isso aconteça, né? Então, se eu vou ficar o dia inteiro sentado no sofá, vendo televisão, comendo mal, não me hidrato, tenho pensamentos negativos, a lavanda, ela vai ajudar, mas ela não vai fazer tudo por você. Que ela poderia fazer, inclusive, né? Ela poderia fazer. Então, é bem necessário a gente prestar bem atenção nesse auto-amor, né? Eu tenho falado muito sobre isso, porque a gente está falando de estar junto, de proteger o outro, né? Mas eu acredito realmente que só é possível de oferecer para o outro aquilo que a gente já tem para a gente. Uhum. Então, a gente precisa primeiro se nutrir, primeiro ter esse autocuidado, esse auto-amor, para depois poder levar alguma coisa, o nosso melhor, né, para o estar junto, né? Sejam as pessoas que a gente ama, seja as pessoas que estão no nosso caminhar, na rua, na nossa sociedade, etc, etc. Então, tudo começa sempre internamente, para depois ir para fora. Então, Egina, na semana passada a gente teve uma conversa aqui muito produtiva com o psiquiatra e nós tratamos dos... Nossa, desculpa, fugiu aqui o nome do Pablo Vinícius, desculpa, Pablo. E nós tratamos dos medicamentos de tarja preta, né? E, obviamente, que ele foi bem aberto, né, tanto na necessidade quando existe a doença, quanto da não necessidade nesse dia a dia, né, porque as pessoas, às vezes, não têm aquela doença, aquela questão que ela realmente precisa se medicar. No caso dos óleos essenciais, a gente poderia dizer que, principalmente depois da pandemia, há uma reconexão com esse tipo de terapia, especificamente dos óleos essenciais, porque, assim, eu tenho encontrado muitas pessoas que estão se aprofundando no conhecimento dos óleos essenciais e estão fazendo uso, né? Então, essa é a primeira questão. Há uma reconexão com essa força, e quais são os benefícios, me parece, são muito claros, né? Mas há algum risco da gente mergulhar nessa... você mesmo usa uma expressão que é alopatização do óleo essencial, da aromaterapia, né? Queria que a gente falasse um pouquinho nisso, porque todo mundo sabe que lavanda é bom para dormir, né? Mas tem algum risco? Podemos ir nessa direção? E os outros óleos, né? Como é que é esse universo? Como é que a gente entra nesse universo dos óleos essenciais
para que eles realmente possam ser um apoio efetivo para a sua vida? Então, eu diria assim, existe sim um interesse, né, que está cada vez maior, e que bom, isso eu acho que é muito positivo, justamente onde a gente vai buscar respostas mais naturais, para quando não há necessidade, né, de usar justamente remédios muito pesados, onde a gente vai criar uma dependência, uma toxicidade sem necessidade, né? E graças a Deus também que eles existem, porque quando a gente precisa, eles estão aí. Então, existe às vezes uma polarização, né? Essa dualidade de achar que um é bom e o outro é ruim. E, na verdade, tudo é bom e tudo é ruim, né? A moeda sempre tem os dois lados. Então, a gente tem que começar a subir os degraus da nossa... abrir um pouco a nossa mente diante dessa polarização que a gente está sempre fazendo com tudo que existe, né? Ou um lado é bom e o outro é mau. E não é bem assim. Então, na aromaterapia, a gente pode usar os óleos essenciais, alguns óleos essenciais, sem muito risco, né? E outros vão ser mais tóxicos, não devem ser usados de qualquer maneira, e para isso existem profissionais, né? Felizmente ou infelizmente, tanto os remédios de tarja preta, muitas vezes a gente encontra remédios muito pesados nas farmácias que são em venda, então, né, as pessoas podem comprar com facilidade, e assim é com tudo, né? Então a gente tem que trazer para a gente um pouco de consciência quando a gente vai usar a aromaterapia também, porque existe sim a possibilidade de se intoxicar. Principalmente porque teve essa questão também que surgiu aí com um fornecedor de óleos essenciais que fala muito em ingestão. A ingestão do óleo essencial não é que ela seja proibida, mas é uma maneira alopática, como eu falo, de utilizar a aromaterapia. Porque a gente, no primeiro, que para a maioria dos casos não há necessidade de a gente ingerir um óleo essencial, e se a gente decide de ingerir, não é a gente que decide, é o aromaterapeuta, é o profissional que vai fazer com que a gente faça um tratamento com um prazo determinado, um óleo essencial adaptado ao propósito, né, que está sendo tratado, né? Então, a gente não deve consumir óleo essencial à torta e à direita, botar em água, ou sei lá como é que as pessoas imaginam que elas podem beber óleo essencial assim. O óleo essencial, quando ele é colocado na pele, através de uma massagem ou de uma gotinha na palma das mãos, ele já entra dentro da nossa circulação sanguínea. E ele vai fazer o trabalho dele, porque ele tem uma inteligência que é fantástica, né? Ele vai lá onde ele precisa ir e leva a frequência que ele precisa levar. Eu, como terapeuta holística, eu trabalho principalmente nesse campo das emoções e das energias. Por quê? Porque eu acredito que qualquer problema que a gente vai enfrentar na nossa vida vem desses bloqueios, dessas crenças, dessas memórias que ainda estão presentes de alguma maneira na nossa vida e que não nos permitem encontrar a liberdade, a satisfação, a plenitude, a saúde que a gente gostaria de encontrar. Então, para mim, a aromaterapia ela é principalmente uma ferramenta que vai trabalhar a nível emocional, mas que pode também ajudar a nível de prevenção e acompanhamento quando a gente está com um problema físico, né? Então, é isso um pouco que eu falo da alopatização, é que, por muitas vezes, a gente esquece o que é um óleo essencial, que para mim é um ser vivo, né, que está portador de uma frequência vibratória, e a gente vai usar ele como um remédio, né? Então, sei lá, eu estou com dor de cabeça, eu vou pegar o hortelã-pimenta e vou botar uma gotinha ali na minha nuca.
Vai passar? Vai. Mas será que é realmente ele que vai trazer a resposta que eu estou precisando? Eu não sei. Aí você vai ter que contar a tua história para mim, você vai ter que, a gente vai ter que falar dessas memórias que você carrega, e talvez um outro óleo essencial esteja mais adaptado. Mas ele pode momentaneamente ali, no momento, te ajudar a passar aquele incômodo que você está sentindo, né? Então é isso que eu chamo de alopatização. Uhum. Antes da gente entrar um pouco nas emoções, e principalmente essas que a gente tem vivido aí mais nesse período pandêmico, né? Eu queria só te pedir para ressaltar um pouco assim a importância da consciência do uso do óleo essencial, né? A gente tem até uma participante do Congresso Luminário que trouxe para a gente essa questão lá, e você reforçou isso muito bem, da quantidade quer dizer, do volume de plantas ou de troncos ou de raízes que você precisa para extrair o esse essencial. Qual é a função, né, do óleo essencial para a própria planta? Eu acho que esse é um detalhe muito importante que, inclusive, espelha na ação do óleo essencial no nosso corpo. Não sei se é isso mesmo, mas eu tenho um pouco essa impressão. Então, a Ariana trouxe isso para a gente. Olha, que ela iniciou os estudos da aromaterapia, porém ela se desmotivou ao longo do curso quando ela percebeu a quantidade necessária para a extração. E ela trouxe isso aí. É essa conta mesmo? Para 1 litro de óleo de lavanda, a gente teria que extrair 300 quilos da planta, ou da parte necessária. 100 quilos para um quilo de óleo essencial. A gente fala em quilo, né, quando a gente comercializa, muito mais do que em litro. Então, seria mais ou menos 100 quilos de lavanda para 1 quilo de óleo essencial, aproximadamente, né? Talvez um pouquinho mais, isso vai depender da estação, da onde a gente está, onde ela foi cultivada, enfim, a recolta, às vezes tem anos que dá um pouco mais, tem anos que dá um pouco menos, né? Existe sim, né, tudo isso em torno da aromaterapia, mas a gente tem que saber que uma gotinha, né? A gente está falando do hortelã, por exemplo. Uma gota de hortelã representa 24 xícaras de chá de hortelã. Então, a gente tem que ter essa noção de que não precisa botar 6, 7, 10 gotas para a gente obter um resultado. Na aromaterapia, menos é mais, porque na verdade a gente está tentando, o que a gente quer é levar a informação. Não precisa de quantidade, precisa de qualidade, né? Então isso é muito importante, é a qualidade do óleo essencial que vai contar e não a quantidade. Agora, em relação a deixar a aromaterapia por causa disso, primeiro que essas plantas elas são cultivadas, né, por pessoas que não todas, claro, mas pessoas que são apaixonadas por aquilo que elas fazem, que fazem com muito carinho, com muito cuidado. E se a gente começar a pensar desse jeito, a gente vai deixar muita coisa para trás, né? Porque a nossa alimentação, né? E aí a gente vai entrar num caminho aí bem, né? O que a gente não pode hoje é usar uma terapia sem esse olhar de que, primeiro, a gente não precisa de quantidade. Tem algumas árvores, por exemplo, que devem ser respeitadas porque elas estão em extinção. Então a gente tem que proteger. Mas a cultura da lavanda, a cultura de uma hortelã, de um manjericão, da laranja, por exemplo, não vai fazer... Eu não vejo nenhum mal, pelo menos. Estrago, diria, nenhum estrago, né? A questão e ser consciente é um pouco essa postura que a gente tem defendido, que a gente deve ter com tudo, né?
Com tudo, com a nossa relação com tudo no universo. Com certeza. E, assim, com uma gota de laranja, por exemplo, a laranja é um óleo essencial, a laranja casca, né? A casca da laranja, a gente pode obter um óleo essencial que é um ansiolítico maravilhoso que trata a ansiedade. Então, eu vejo mais coisas positivas em usar isso do que usar um remédio que a gente compra na farmácia, né? E que é feito em laboratório, enfim, que às vezes testado em animais, testado em pessoas, e que vai aí desencadear uma série de problemas realmente graves. Eu não vejo isso na aromaterapia, não. Vamos falar um pouco, então, aí, entraram algumas perguntas sobre comprar com segurança, a gente já sabe que a gente sempre deve procurar aquelas empresas que são certificadas, né, e isso vai estar ali no vidro, sei lá, a gente vai ter sempre essa referência de certificação, né, pelo menos eu me lembro de você ter trazido essa informação. Existe, nem todos podem se certificar porque é burocrático, né? Como tudo, existe uma burocracia, mas isso está se desenvolvendo cada vez mais. O importante é que o fornecedor ele possa dizer o que tem dentro daquele vidrinho como planta, e muitas vezes ele coloca só um nome popular e não um nome científico. Então, quando a gente compra um óleo essencial, a gente olha para o vidrinho e está lá escrito lavanda, mas que lavanda que está aqui dentro? É uma lavanda latifolia, uma lavanda angustifolia, então esse nome em latim ele tem que estar presente. Normalmente a gente vai olhar também na composição, né, que vai estar normalmente escrito em inglês, e a gente vai olhar o método que foi usado para extrair aquele óleo essencial. Na maioria das vezes é a racha a vapor, que é o tradicional. A gente deve olhar também algumas plantas, elas têm o quimiotipo, então a gente vai olhar qual é a molécula que está mais presente ali. E a gente pode pedir, quando a gente tem uma dúvida, a gente pode pedir o cromatograma, né, ao laboratório que está o fornecedor, se ele tem um estudo, um cromatograma para oferecer, que é, na verdade, uma análise, né, biológica, que vai provar que aquele produto ele está ok, né, e que ele pode ser comprado. Então, se a gente tem dúvida quanto ao fornecedor, eu acho bom pedir esse documento que normalmente a gente deve ter. Legal. Eu tô puxando esse assunto porque agora, gente, nós vamos começar a falar de emoção, dores e indicações, entre aspas, porque a Eugênia não, assim, a gente já sabe que ela não gosta muito de dar dicas, porque cada ser é um universo, né, Regina? Então, eu, na verdade, eu tenho, assim, um pouco de reticência em dar dicas, assim, gerais, né, porque é exatamente isso que você falou. Cada indivíduo, ele é um mundo, né, ele é um universo, ele tem a sua própria história, os seus próprios desafios. Então, assim, quando a gente propõe um óleo essencial, tem toda essa frequência vibratória atrás dele, né? Não é só assim, um óleo ele não serve, sei lá, vamos dizer assim, o que me perguntaram outro dia, mas o que é melhor se a gente está numa ansiedade? É esse óleo ou aquele óleo? Bom, eu falo, depende. A sua ansiedade é o quê? Você tem muitos pensamentos, você precisa purificar a sua mente, ou você tem uma bola no estômago quando você está ansiosa, ou você fica muito irritada. Então, são coisas diferentes. E mesmo assim, eu fico irritada, mas qual é essa irritação? Isso me impede de fazer as coisas. Então, assim, a gente vai entrar no mundo da pessoa para poder aconselhar da melhor maneira possível. Mas, de uma maneira geral, a gente pode obter resultados, sim, principalmente nesse momento de pandemia, onde as pessoas
estão sendo levadas cada vez mais, né, a ficar sozinhas, às vezes, fechadas, muitas pessoas sem contato, né, ou só um contato a nível da internet, né, sabendo que nós, seres humanos, somos seres que precisamos do toque, do abraço, do carinho, do amor, do beijo, então é muito difícil, às vezes, passar por esse momento sozinho, né, e não ter tudo isso. E os óleos essenciais podem ajudar a gente a atravessar, né, esse período. Eu diria que, bom, eles podem ajudar, mas a gente tem que também, foi aquilo que eu falei antes, né, a gente também o autocuidado, né, Gina? Autocuidado. Vamos abrir aqui um leque. Cuidado, né? Porque não é imaginando que a gente vai. Eu já tive isso, uma senhora que falou: nossa, mas eu uso lavanda há 10 anos, eu pingo e nunca consigo dormir. Bom, não é assim, né? Então eu anotei alguns óleos aqui. Uma Vamos coisa lá. que eu queria falar também. E que eu tenho entrado cada vez mais nesse campo. E, bom, eu fiz, foi a minha primeira formação também de naturopatia. A gente sabe o quanto é importante os nossos intestinos em relação à nossa emoção, né? E por vezes a gente não toma cuidado com isso, porque justamente a gente está em casa, já está de saco cheio de ficar trancado dentro de casa, então a gente vai beber Coca-Cola, depois a gente vai tomar aquele sorvete daqui bom, cheio de gordura hidrogenada, e comer uma pizza com sei lá o que em cima. Cheia de glúten. E aí a gente vai fazendo isso, claro, um dia ou outro, né? O organismo consegue encontrar de novo um equilíbrio. Mas quando a gente começa a propor a ele esse tipo de alimentação, ele vai começando né, ficar cada vez mais difícil para ele. Então, assim, tomem muito cuidado com isso também. Beber água, pegar sol, fazer exercício e comer bem. Isso também é amor, né? Autocuidado. Muito bem. Muitas pessoas que eu tenho encontrado estão falando de, bom, insônia, angústia, pânico, né? Às vezes dá aquele nervoso, as pessoas não conseguem segurar um pouco essas emoções. E aí a gente pode trazer alguns óleos essenciais para isso. Eu gosto muito do Ylang Ylang. O Ylang Ylang, ele também trabalha a depressão. E o Ylang Ylang é quando a gente precisa trazer esse prazer de novo. Ele trabalha no segundo chakra, ele trabalha nessa sensualidade. A sensualidade é trazer o prazer para a gente, né? Mas a gente só pode trazer o prazer para a gente nesse momento se a gente viver o aqui e agora. Né? Não tem que ficar pensando lá atrás no passado, e eu sei que é muito difícil, e também não temos que ficar se projetando lá no futuro, o que vai acontecer, meu Deus, o que eu posso fazer, não. É o aqui e agora, é estar nessa gratidão desse momento, né? E o Ylang Ylang, ele fala um pouco sobre isso, sobre não ter controle sobre nada. A gente não tem controle. Isso é o que a pandemia está mostrando para a gente. A gente não sabe, né, o que vai acontecer, como as coisas vão se desenrolar, né? E o Ylang Ylang, ele traz isso, ele traz esse descanso. O corpo, ele consegue relaxar porque ele abandona essa necessidade de controle e de perfeição, né? De querer fazer as coisas certinho, enfim. Para ser usado, ele é um óleo para ser usado de manhã, de tarde, de noite, antes de dormir? Pode ser de manhã, de tarde e de noite, não tem problema. Ele ajuda, inclusive, com a insônia também, para essas pessoas que precisam estar no controle, né? E a gente pode usar todos os óleos que eu estou fazendo aqui, que eu vou falar aqui, né? Eles podem ser usados sempre em massagem, né? Quando eu não tenho ou não quero usar um óleo essencial porque eu estou na rua, não tenho como fazer, é palma da mão, sola dos pés. A gente não coloca o óleo essencial puro na pele porque a gente pode ter uma reação.
Então, eu ponho uma gotinha na palma das mãos, eu abro, respiro, eu posso respirar pela boca também, porque quando a gente respira pela boca, a gente leva essa mensagem direto ao nosso cérebro límbico, que é o nosso cérebro emocional. Então, às vezes, a gente obtém até uma resposta mais rápido, por exemplo, em caso de pânico, né? Mas senão a gente inspira profundamente. Respirar é o que mais a gente precisa agora. Então, a gente põe uma gotinha na palma das mãos e a gente inspira. Se a gente tem um óleo que a gente está em casa, aí a gente pode usar uma gotinha ou duas numa colher de sopa de óleo vegetal. Se eu não tenho amêndoa ou gergelim, eu posso usar azeite, não tem problema. O importante é dar também prioridade a esse óleo vegetal natural, tá? Não óleo sintético, mas usar um óleo de coco, alguma coisa assim que a gente tenha na mão. E aí a gente pode fazer uma massagem a nível dos rins, nas costas, que a gente está levando, às vezes, muito peso, muita bagagem. Então, sempre é bom fazer uma massagem nas costas, aqui na lombar, né? E também em volta do umbigo, no ventre, para justamente descongestionar toda essa área emocional, né? Aqui no peito, quando a gente tem muita angústia, enfim. São maneiras de usar o óleo com toda a segurança. Uma pergunta, você estava falando, eu ia dizer assim, nada melhor do que uma massagem a dois, né? E aí me veio o seguinte, podemos também massagear nossos filhos, nossos netos, mas essa quantidade de óleo será a mesma? Essa é a pergunta. Então, crianças, a gente começa a pensar em criança a partir de 6 anos de idade. Antes disso, a gente precisa de um conselho, né? Para saber como é que está essa criança, qual é o nível da saúde dela, né? Enfim, a gente tem que ter um conselho. E eu deixo aqui, eu acho que tem um Instagram, vocês podem perguntar, eu tenho o maior prazer de responder quando são perguntas específicas assim. As pessoas idosas, a gente tem que tomar cuidado também, porque elas têm a pele mais fina, então a gente diminui um pouquinho essa dosagem. Mas aqui eu já estou dando 2 gotinhas numa colher de sopa. Normalmente é bem seguro fazer de uma maneira geral para todo mundo. Mulheres grávidas não fazem antes do terceiro mês e depois do terceiro mês, com auxílio de um aromaterapeuta, tá? Sempre. Talvez o único óleo essencial que eu possa dizer assim que ela pode botar na mão e respirar é a lavanda. Mas todos os outros é melhor sempre, não é que ela não possa usar, mas ela pode usar, mulher grávida, mas sempre com o auxílio de um aromaterapeuta, tá? Então, a gente estava falando do ilang-ilang. Eu falei da laranja como ansiolítico. A laranja a laranjeira é um presente maravilhoso, porque a gente vai recolher 3 óleos essenciais da laranjeira. A laranja, da casca da laranja, que a gente só tem que tomar cuidado porque ele é fotossensibilizante, então não se expor ao sol. Se a gente fizer uma massagem, por exemplo, com óleo essencial de laranja, a gente não vai depois pegar sol porque pode manchar a pele. Sim. Mas a gente pode usar na palma da mão e na sola dos pés sem problema, para respirar, tá? E é um ansiolítico, ele traz a vida, ele traz essa alegria de viver, ele nos reconecta com essa gratidão pela vida, né? Vamos todos comprar óleo essencial de laranja. Laranja é maravilhoso, realmente maravilhoso. Depois a gente pode pensar no petit grain bigarrada, que são as folhas e as flores da laranjeira. Também é acalmante, tem um cheiro mais adocicado, né? E ele é maravilhoso como óleo essencial também para descansar, para trabalhar no sistema nervoso central. É um óleo essencial muito cheiroso para quem gosta, né, desse doce, né? Então, quem precisa desse acolhimento, de sentir esse abraço, esse colo, pode procurar o Petit Grain bigarrada. E mais acima, que é um óleo essencial caro, porque a gente precisa de muitas florzinhas da laranjeira para fazer o óleo de neroli.
O neroli, a gente pode usar ele para uma depressão mais pesada, a gente vai usar ele para o luto, para uma perda, que a gente não consegue aceitar. Né? Então, pessoas que perdem pessoas muito queridas e que não está o que está acontecendo agora, né? Não está na sequência natural da vida, como, por exemplo, perder um filho. Né? Uhum. A dor, talvez, uma das maiores dores, né? Então, a gente pode usar o neroli para ajudar nesses casos assim de uma dor profunda, onde a vida não perde completamente o sentido. Tá? E aí então, a gente está falando dessa mesma dosagem, uma gotinha, pode ser o dia todo ou não? Direto no pulso, né, deixar entrar na corrente sanguínea, respirar, tá? A gente pode sim usar, que é a flor da laranjeira, né? E o óleo essencial se chama neroli. O neroli é a flor de laranjeira, é o óleo da flor. O óleo essencial da flor da laranjeira. Tá. O petit gam bigarrado vai ter um pouco de flor de laranjeira, mas vai ter a folha também, os galinhos, um pouco o ramo, né? E a laranja vai ser da casca da laranja, que aí não é uma extração a racha a vapor, mas ele é prensado a frio, né? A gente pega a casca, todos os citros, como limão também, a gente vai prensar a frio. Tá? Depois eu falei da ansiedade, a gente pode usar a laranja, a gente pode usar também o capim-limão. Bem legal para a gente ter esse relaxamento profundo. E a gente pode usar também o manjericão. O manjericão é mais quando a gente está com aquela bola no estômago, né? A gente não consegue digerir aquilo que está acontecendo. Ele é mais raivoso, né? Ele é uma ansiedade mais forte, mais... Tem uma revolta. Uma revolta, né? Mas que fica aqui na boca do estômago, tá? O que mais que eu falei? Eu posso, pergunta, eu posso misturar esses 3 óleos, flor de laranjeira com capim, limão e manjericão? Posso fazer um mix? Pode. A flor de laranjeira é uma pena, porque ela é um óleo essencial muito caro. Então, é bem legal quando a gente consegue, quando a gente trabalha com ele, como a rosa damascena também, que é um óleo essencial mais caro ainda, mas que também vai ser muito útil para essa angústia, essas perdas, né? A rosa, ela traz essa possibilidade de abrir o chakra cardíaco na aceitação, no amor, né? E aceitar esses acontecimentos que a gente não tem como modificar. Mas a gente pode, sim, fazer sinergias, porque cada óleo essencial tem justamente a sua propriedade. Quando a gente faz um mix deles, a gente pode trazer uma resposta ainda melhor, né? Sabendo utilizar bem essas misturas, ou quando a gente está indeciso, mas eu tenho essa emoção e essa aqui também, eu posso misturar? Pode, tá? E aí a gente pode usar um vidrinho, botar um óleo vegetal, botar algumas gotinhas, aí vai depender do óleo que a gente está usando, e já deixar pronto para usar cotidianamente. E tem um período, por exemplo, o caso de uma perda, né? Que esse processo de luto ele está sendo mais profundo, mais demorado de ser superado, inclusive por todas as circunstâncias, né? Sim. O luto tem etapas, né? A nível psicológico, a gente passa por etapas, né? Que são as etapas do luto. E os óleos essenciais, eles podem acompanhar a gente nessas etapas. Por vezes a gente fica bloqueado, por exemplo, na não aceitação, ou
né? E a gente fala, por exemplo, como se a pessoa ela fosse voltar, né? Então a gente não aceita que ela tenha ido embora, né? A gente fica preso naquela emoção, naquele sentimento. Por vezes é um sentimento de culpa, mas eu poderia ter feito isso e não fiz. Então, dependendo da emoção que surge, a gente pode passar de um óleo essencial para o outro, tá? Tá. A culpa, por exemplo, é um óleo essencial que é muito bom para trabalhar a culpa, é o palmarosa. É o palmarosa, quando a gente se sente culpado de não ter feito o suficiente, de não ter conseguido oferecer aquilo que a gente tinha para oferecer, né? Ai, meu Deus, eu conheço algumas pessoas que estão nesse processo. Bem legal também, eucalipto citriodora. O eucalipto citriodora a gente pode trabalhar quando a gente tem uma revolta, e essa revolta ela leva a gente a ficar até com pressão alta, sabe? As pessoas que têm pressão alta, que não conseguem. São sanguíneos, né? Elas ficam com raiva, um pouco. A gente vai usar um pouco um arquétipo aqui do ariano, né? Ele explode, é uma explosão, né? A gente pode usar o eucalipto citriodora para relaxar, né? Para a gente poder encontrar um discernimento diante desse desafio. Com os pensamentos negativos, a gente pode usar, às vezes a gente fica quase que numa obsessão, né? E isso tem acontecido muito com as pessoas que têm medo, por exemplo, de sair de casa. Aí eu preciso sair de casa, mas se eu sair de casa, se eu for comprar comida, ou sei lá, eu tenho que ir no médico, mas aí eu posso pegar e eu vou tocar. Então elas ficam em pânico, mas é um pânico que é dentro da mente, porque elas estão imaginando o que vai acontecer. Então, um pensamento negativo, mas que não é, por isso que eu falo do momento agora, a gente tem que estar muito presente naquilo que a gente está fazendo, e não ficar imaginando o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, né? E para isso a gente pode usar o gerânio. O gerânio é um ótimo óleo essencial para trazer a gente, para fazer uma bolha de proteção. A gente se sente, de alguma maneira, num espaço positivo. Ele constrói esse espaço positivo para a gente. Claro que a gente tem que manifestar também essa vontade, né, de que esse espaço negativo ele se vá, e aí a gente começa também a né, trazer esses pensamentos de que está tudo bem, de que vai estar tudo certo, de que o melhor sempre vai acontecer, etc, etc. Eu falei da depressão, tem a Lícia cubeba. A Lícia cubeba é uma frutinha, que é um óleo essencial que vem da China, que é muito cheiroso, e que fala de quando a gente perde justamente o sentido de quem a gente se perde, né? Então, muitas pessoas estão hoje, né, se questionando, mas é esse trabalho mesmo que eu tenho que fazer? Eu chuto balde, não chuto balde, eu estou cansada né, dessa vida porcaria que eu estou vivendo, de qualquer jeito não vai dar mais certo, enfim, ou eu perdi o meu emprego, o que eu vou fazer agora? E a gente pode usar a Lícia cubeba também nesses casos onde a gente precisa recuperar quem a gente é, né? A conexão com o nosso propósito de vida, né? O nosso eu. A calma a gente pode trazer da camomila e da lavanda. A camomila ela traz um pouco esse acolhimento, é uma calma que vai acolher. A lavanda ela vai trabalhar no sistema nervoso central também, mas a lavanda ela lava, ela purifica. Então ela purifica de dentro para fora, ela lava a alma, né? Ai, que lindo! A gente encontra também o lavandim, né, que a gente fala pouco dele, mas a gente pode também trabalhar com ele, porque a lavanda é um pouco mais cara para as pessoas, que, claro, ela tem uma vibração diferente,
mas as pessoas às vezes não têm, né, como acessar a lavanda, a gente pode usar o lavandin também. Eu anotei também para o cansaço nervoso, a estafa. Às vezes a gente está fazendo home office, as pessoas que têm criança, que têm que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, que não estão conseguindo dar conta, né? Trabalhar em casa não é a mesma coisa que ir ao trabalho, né? Precisa de uma reorganização, ainda mais quando toda a família está ali junto. Então a gente pode usar para esse nervoso a nível do mental, né? A gente pode usar o alecrim, a gente pode usar o tomilho. O tomilho ainda é um óleo essencial mais difícil de ser usado, porque ele pode trazer uma irritação na pele, mas a gente pode usar ele na sola dos pés. Eu estou cansada, eu não consigo me levantar. Eu posso colocar ele, uma gotinha, na sola dos pés de manhã, ou quando eu tenho que trazer essa energia, né, para que eu tenho que fazer as coisas. E o tomilho, ele fala muito de trabalhar juntos. Então, quando a gente está trabalhando com pessoas, a nível de reunião de trabalho, tudo isso, e eu preciso trazer esse dinamismo também, que não é fácil. Os professores, por exemplo, que têm que trazer um dinamismo, e que tem que estar ali alerta, mas não é fácil trabalhar, né, na internet, é muita coisa, é barulho, enfim. A gente pode usar o tomilho e o alecrim. O alecrim a gente tem que ter cuidado com pessoas que são muito sensíveis e que têm hipertensão, mas se não, é um óleo essencial maravilhoso, que traz também muitos benefícios a nível tanto da memória, como a nível desse suporte do cansaço, do burnout, né, da exaustão, tanto física como emocional. Só uma pausa aqui. A Nereida, obrigada. Gente, olha, eu quero deixar aqui um abraço, um carinho. Eu vi que várias pessoas estão mandando beijo, obrigada, assim, obrigada pela presença de vocês, né? A Nereida Castro, ela está perguntando se a gente pode usar o óleo essencial em difusor elétrico de ambientes. Sim. O resultado para tudo isso que você está colocando, né? Ansiedade, depressão, tristeza, enfim, o resultado é o mesmo? Ou ele seria mais eficiente ali na palma das mãos e na sola dos pés? O bem-estar a nível né, do difusor vai depender do difusor que a gente tem, porque aquele difusor com a vela, acendendo a vela, esquentando demais o óleo essencial, aquilo eu não aconselho, a gente não vai ter um bom resultado a nível terapêutico, mas se for um difusor elétrico, daquele que a gente põe a água, ou um nebulizador, ou enfim, a gente pode usar sim. Só que quando a gente põe na atmosfera, a gente tem que ter cuidado com quem está em volta da gente, porque as outras pessoas também vão respirar aquilo, né? Então, se a gente está em família, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, e se não, a gente vai obter sim resultados, mas para alguns casos é mais poderoso a gente fazer esse ritual de colocar, de inspirar, de pensar naquilo que a gente quer deixar ir, de pensar naquilo que a gente quer trazer para a gente, né? E quando a gente põe num difusor e deixa assim, a gente não tem esse mecanismo de autocuidado, justamente. Pode até ter, mas a maioria não tem. A gente vai lá, bota, fica só como um cheirinho gostoso na casa. Vai trazer benefícios? Vai sim. Quanto mais a gente tiver consciência daquilo que a gente está fazendo, mais benefício vai trazer. Mas, para alguns casos de angústia ou de cansaço, nesse momento, idealmente, eu prefiro trabalhar com a pessoa, né? Isso não quer dizer que a gente não possa botar no difusor, a gente pode fazer os dois, né? Antes de você seguir, mais uma pergunta da Ianê. Obrigada, Ianê. Quais óleos essenciais você indica para a pele, usados na composição dos sabonetes artesanais? Então, é uma pergunta muito ampla, né? Porque depende do que você quer trazer para a pele, né?
Se é um problema, por exemplo, Eu de... quero rejuvenescer 20 anos, por exemplo. A Immortelle é a Immortelle, o olíbano, né? São óleos essenciais que vão trabalhar toda a pele que fica um pouco mais madura. Olha, gente. Também a gente pode botar, eu coloco a Immortelle no meu creme de rosto, né? Olha, eu perguntei brincando, acertei, hein? Ó, atirei na lua e acertei as estrelas. Vamos lá, qual é? Para as meninas aí. Immortelle ou Helicrise italiana, né? A gente pode, por exemplo, você está falando da pele, se é uma pessoa que tem eczema, que tem muitos problemas de pele, psoriasis, eu acho que a gente fala, a gente pode usar o gerânio. Se é um problema de mancha, a gente pode usar a laranja, a gente pode usar o olíbano. Se é um problema de cicatrização, a gente pode usar a lavanda, que também purifica. Enfim, é muito... A gente vai pegar a propriedade essencial e levar, né? Tem muita coisa legal para fazer a nível do sabonete. Tá? Vale uma consulta mais ampla. O Immortelle, justamente, eu vou aproveitar para falar, porque a Immortelle, ela trabalha os traumas também. E, inclusive, eu vou falar depois, eu não sei se a gente vai ter tempo, porque as pessoas que não sabem, né? Eu fui aluna do professor Budu, e outro dia eu pedi para ele me aconselhar, e ele me deu um protocolo justamente para as pessoas que perderam o olfato com o Covid. E um dos óleos essenciais que está dentro desse protocolo é a Immortelle, porque a Immortelle ela trabalha os traumas, né? A gente usa muito para os traumas infantis, de abuso, seja abuso de violência física ou verbal. A gente trabalha com a criança interior, com a Immortelle, e todos os traumas. A Immortelle a gente usa em todos os traumas, inclusive físicos. Se a gente, sei lá, bate em algum lugar e fica roxo, a gente pode usar a Immortelle, inclusive para hematomas internos, né? Um acidente de carro, por exemplo. E a gente pode usar esse óleo essencial para todos os tipos de traumas, tanto na alma, né, nos nossos bloqueios emocionais, quanto a nível físico. Tá? E ela é uma florzinha, né, a gente chama... É uma flor que se aproxima da sempre viva. Então, ela é uma flor que mantém essa juventude da nossa pele. Tá? Eu falei do alecrim, né? Eu queria falar do cipreste também, porque o cipreste ele nos ajuda no luto e ele nos ajuda também no medo da morte. O cipreste é uma árvore que é plantada em todos os cemitérios na Europa, a gente vai encontrar o cipreste, e justamente ele fala do medo de morrer e do medo de perder as pessoas que a gente ama. Então, as pessoas que estão nesse processo, né, de pânico, de angústia, mas o que vai acontecer, o que eu tenho que fazer, tudo isso, que estão com muito medo, elas podem usar o cipreste, tá? Que vai restabelecer uma circulação de energia, né, e desbloquear todos esses pensamentos. Ele ajuda muito nisso, né? E também, né, eu já falei um pouquinho do neroli, mas o olíbano. O olíbano é um excelente óleo essencial também, porque ele trabalha com a fé, né? A gente passa, às vezes, diante de todos esses desafios, a não acreditar, né? E por mais que a gente fala que a gente tem fé, às vezes essa fé fica só no nosso mental, no nosso intelecto. A gente gostaria muito de ter fé, de ter confiança, mas essa confiança ela não vem para o nosso cardíaco, não vem para o nosso coração, né? Então, o olíbano ele traz essa paz interna, ele é muito utilizado justamente para meditação, né? Para que a gente possa trazer esse confiar.
e também para que a gente possa ter consciência que nós somos um ser espiritual vivendo uma aventura nesse corpo físico, e não ao contrário. Então, ele traz essa noção para a gente de quem nós realmente somos e o que nós viemos fazer aqui, né? O nosso propósito, né? Então, ele fala disso, e é um ótimo óleo essencial também porque, e aí eu já vou passar para o outro lado, ele é um excelente imunoestimulante. Ele vai proteger. Quando a gente está com o sistema imunitário muito baixo, a gente pode usar o olíbano. Olha que legal. Então, é um ótimo óleo essencial para esse momento também. Eu justamente vou passar para o outro lado, para não ficar muito longo, porque assim, a gente, é imenso, né? É gigante. Eu poderia ficar horas e horas aqui falando. Eu fiz, quando começou essa história da pandemia, eu fiz justamente uma sinergia que se chama Protecto. E essa sinergia, eu coloquei alguns óleos essenciais dentro, são óleos essenciais puros que estão ali. Então, eu recomendo sempre de botar ou num borrifador com álcool de cereais, um pouquinho de água e algumas gotas do Protecto e borrifar em casa. Na máscara, quando a gente vai sair, a gente pode botar uma gotinha. A gente pode colocar nas mãos também, na sola dos pés. E pode também usar em massagem, tá? Mas sempre diluído, porque do jeito que eu fiz, são os óleos essenciais puros. E dentro dele tem o titri, o pinho, o cravo, a palmarosa e o orégano. Então, são óleos essenciais bem fortes que vão trabalhar a nível da imunidade e que são antivirais, né? Então, eles vão proteger a nível de prevenção, né? A nível de acompanhamento também, e vão também trabalhar, porque você falou, né? Eu sou alquimista, eu fiz a escola da Alquimilab, a escola de alquimia de São Paulo. Para nós alquimistas, existe também todos esses miasmas a nível do nosso mental. Então, quando a gente está pensando em muitas coisas muito de baixa frequência, a gente acaba atraindo tudo isso para a gente também, né? Eu acredito muito na física quântica, então tudo que a gente vibra, a gente acaba trazendo para o nosso campo. E o Protecto, ele tem essa também a intenção de limpar todo esse campo energético também a nível dos pensamentos. Então, a gente trabalha a nível do emocional, do físico e do mental. Outros óleos essenciais são bem legais para serem trabalhados quando a gente pode comprar um óleo essencial, ou a gente tem em casa e já esqueceu para que ele serve. Então, a nível de prevenção, o titri, ele é maravilhoso, que a gente chama muito de melaleuca também, né? Viral, ele tem muitos estudos, talvez seja o óleo essencial depois da lavanda, pelo qual a gente entra na aromaterapia. Ele é muito, muito conhecido. A gente pode trabalhar a nível de acompanhamento com o limão siciliano para convalescência, para febre, e também para se libertar de uma estagnação mental e física. Aquela pessoa que não consegue mais sair desse não movimento, ela vai começar a procrastinar, né? Tá em casa e eu tenho que fazer isso, mas eu vou fazer daqui a pouco, vou fazer amanhã, e assim ela vai se sentindo cada vez pior, né? E então, mais entregue. Esse é o limão siciliano. É o limão siciliano que dá esse impulso, né? Esse apoio para gente. E o limão é um ótimo óleo essencial para colocar no difusor, assim como a laranja. Tá? E por quê? Porque ele vai desinfetar o ambiente. O limão ele é um desinfetante atmosférico. Tá? Então, é bem legal a gente botar no borrifador, botar no gel para as mãos. Eu não aconselho muito no gel para as mãos, porque a gente vai no sol e tudo mais, e ele é fotossensibilizante, né? Então, uma lavanda seria melhor, porque esse gel também ele acaba
tirando a nossa proteção natural, né, o álcool gel. Então, colocar a lavanda ali é bem legal. Eu já falei do Líbano, né? Tem 2 outros óleos essenciais que eu recomendo muito nesse momento ter em casa, tanto a nível de prevenção como a nível de acompanhamento. E por que eu recomendo muito? Porque eles são 2 óleos essenciais que a gente pode usar para toda a família. Então, eu posso usar no meu filho, eu posso usar no meu pai, na minha mãe, então pessoas idosas podem utilizar, e é o Ravinsara, né, que vai trabalhar os velhos padrões. Pode me repetir, por favor? O Ravinsara. Os velhos padrões, o que eu quero dizer com isso? São aquelas pessoas que falam assim, não, mas tudo vai passar e vai voltar ao normal, vai voltar ao que era antes. Só que a gente nunca volta para o que era antes, né? Ainda mais agora que a gente está nessa possibilidade de dar esse salto quântico aí com a humanidade. Mas independente disso, as coisas nunca voltam a ser como eram, né? São aquelas pessoas que têm dificuldade, que vão falar, mas quando eu era criança era muito melhor do que agora. O passado é sempre muito melhor, porque de alguma maneira aquilo que ela conhece é o que traz para ela um reconforto, né? Então ela tem dificuldade de abandonar essa zona, o que ela conhece, para ir para esse desconhecido, né? O Ravinsara, ele trabalha nesses velhos padrões de transformar pensamentos, né? Ele trabalha também na depressão, e ele trabalha ao nível do respiratório. Então, o sistema respiratório é trabalhado por Ravinsara, por isso que eu adoro ele para esse momento. Eu recomendo muito, desde o começo da pandemia, eu recomendei muito para as pessoas terem o Ravinsara em casa, uma gotinha na palma das mãos, 2 vezes por dia em prevenção é o suficiente, tá? E aí depois, se tiver que fazer um acompanhamento, pode me escrever, mas a gente pode fazer um óleo de massagem, fazer uma massagem no tórax, nas costas, né? Entre outras coisas que a gente vai ter que adicionar aí, mas o Ravinsara já dá um bom resultado. E o Ruud, ele trabalha o sistema imunitário também. Ele é muito utilizado na pediatria. Na verdade, ele é o substituto do pau rosa. O pau rosa, que é o nosso jacarandá, que fazia e faz ainda um excelente óleo essencial, a gente não usa mais na aromaterapia justamente para proteger essa árvore maravilhosa, e a gente encontrou esse Ruud que tem mais ou menos as mesmas propriedades, a gente já consegue alcançar com ele mais ou menos os mesmos resultados, e ele substituiu, então, o pau rosa. E aí a gente trabalha o sistema imunitário, todas as infecções respiratórias, as infecções também do sistema urinário, né? E ele ajuda a gente a ter flexibilidade, a se adaptar. Ele fala de adaptação, né? E esse momento é um momento muito especial, onde a gente realmente precisa se adaptar. A gente não tem controle e a gente vai ter que estar nessa aceitação de que a gente vai ter que acolher o que vem para a gente e continuar imaginando que o que vem é o melhor que pode vir, né? E que a gente vai também dar o nosso melhor para que esse melhor que está vindo fique ainda melhor, tá? Eu sei que é muito difícil as pessoas que estão passando por momentos muito difíceis de perda ou acompanhando pessoas que elas amam, né? Nesse processo, a gente falar, né, disso, né? Porque essas pessoas elas estão com medo de perder justamente essas pessoas queridas, às vezes se sentindo completamente abandonadas, né? Porque a gente ainda não tem as respostas que a gente gostaria de ter para a gente se sentir seguro,
Mas essa segurança a gente tem que buscar dentro da gente cada vez mais. Esse processo ele vai vir de dentro para fora. Esse caos externo ele precisa ser olhado como um grande aprendizado, né? Esse é o meu ponto de vista. Eu posso estar completamente equivocada e é sempre bom a gente questionar, né? Porque cada um tem um ponto de vista e todos os pontos de vista merecem ser acolhidos, né? Não tem um melhor do que o outro, pelo menos eu penso assim. Mas quanto mais a gente estiver nesse processo de adaptação, né? E adaptação, inclusive, de nós mesmos, né? Porque está uma transformação interna muito grande. Pessoas que eram, sei lá, que eram advogadas, engenheiros, estão querendo fazer outra coisa completamente da vida, né? E aí vem todos aqueles medos, aquele processo, né, de sair dessa zona de conforto, de todos os nossos julgamentos, pré-julgamentos, né? Medos, inseguranças, né? Segurança em relação a tudo. E então, assim, a gente está nesse processo não só do Covid, né, mas também de descobertas desses eus que fazem, né, quem nós somos. E muitos desses eus a gente nem conhece, né? A gente deixou lá em algum lugar, por vezes são sonhos que foram esquecidos, por vezes sombras que a gente não quis olhar e que agora estão emergindo aí para que a gente olhe e trate, né, e cuide disso. E sempre cuidando com amor, né? E eu acho que é isso que a aromaterapia vem trazer para a gente. Essa possibilidade de acolher tudo isso com muito amor, esse amor que eu falo que vem da Mãe Terra, né? Essa alma da planta que tem essa sabedoria imensa para tocar a alma humana, né? E que tocando a alma humana vai trazer respostas para todos esses corpos nossos, o mental, o emocional e o físico. Ai, que lindo! Olha, adorei que você falou dos sonhos que ficam lá atrás e das sombras, né? E que esse momento é essa oportunidade para a gente olhar para tudo isso, né? Para tudo que está dentro de nós. Muito lindo, Regina, assim. Ai, que bom, gente, foi bom, né? Olha só, vamos lá. Tem algumas pessoas pedindo algumas coisas, inclusive que a gente repassasse tudo. A gente não vai repassar, Nereida, tudo não. Mas olha só, eu queria o seguinte, Nereida, calma, não fica brava comigo. Vamos lá. Eu acho que assim a Egina trouxe para a gente algumas informações muito importantes para esse momento, né? Algumas pessoas ainda com sequelas do Covid, algumas pessoas com Covid, algumas pessoas sofrendo perdas, ou já tiveram, ou estão com medo. Quer dizer, você pegou ali todas as nossas dificuldades nesse momento, né? E uma das perguntas, eu entendi que você preparou o Protector, não é isso? Isso. Que é um antiviral poderoso e que ele é composto de vários óleos essenciais, né? E aí a Nereida e outras pessoas perguntaram apenas para, né? Porque o Protector a gente compra pronto, é isso. Então, as doses que estão, né, a fórmula, eu não vou falar aqui para vocês, Sim. né? Mas vocês encontram os óleos essenciais que estão dentro do Protecto, eles estão lá no site da Filha da Terra. São eles o titri, o pinho da Sibéria, o cravo botão, o palmarosa e o orégano, tá? Em doses diferentes, tá? Então tem que ter cuidado. O orégano, por exemplo, é um óleo essencial maravilhoso, mas dermocáustico
muito, assim. Então, não usem o óleo essencial de orégano na pele. Eu lembro de uma coisa que eu vivi com a minha irmã, porque as minhas sobrinhas estavam com um piolho e eu disse para ela, nossa, óleo essencial de orégano mata piolho. Então você pega o shampoo, você põe. Umas gotinhas. Eu não lembro mais o tamanho do shampoo que ela tinha. Eu falei, você põe tantas gotas nesse negócio, só que o vidro eu acho que não estava cheio, eu não sei o que aconteceu. E ela estava chateada porque a menina não parava de pegar piolho, e ela resolveu botar direto na cabeleira da sobrinha. E claro, foi um horror, porque queimou a pele, a menina, ela era pequena ainda. Então, assim, realmente a gente tem que ter muito cuidado com alguns óleos essenciais, né? Não é brincadeira. Então, tem que pesquisar, tem que perguntar. O Protecto, ele está pronto, entre aspas, porque ele só tem óleo essencial, ele está puro. Então, quando a gente compra ele, a gente pode usar na palma das mãos e na sola do pé puro, mas se não, eu aconselho sempre, aí vocês podem ir lá também no Instagram, que tem as receitinhas, onde eu falo de botar num borrifador, para botar em casa, para botar no carro, para espirrar nos objetos que a gente precisa limpar, com álcool de cereais e água, eu Protecto. Pode colocar também no álcool gel, pode colocar uma gotinha na máscara, dentro de um algodãozinho, não para encostar direto no rosto, mas proteger com algodãozinho, para a gente ficar respirando quando a gente sai de casa, que a gente vai para um lugar que está muito cheio, por exemplo. Enfim, existem algumas maneiras de utilizar. E os óleos estão lá, são esses que eu falei, né? E vocês podem comprar no site, o site vai entregar em casa, tá? No Rio, se tiver pressa, a gente tem um motoboy, se não, vai pelos correios, e é filhadaterra.com, o nosso site. E se não, vocês podem também falar com a Juliana, que é quem cuida da venda dos óleos essenciais, no WhatsApp, que é o 21 985 61 1962. E aí você, às vezes, se tiver alguma pergunta, ela passa para mim, eu respondo, tá? Ou escrever também pelo Instagram, eu estou sempre respondendo, porque é muito difícil a gente dar dicas assim de uma maneira generalizada, né? Então, gente, tá, nossa, maravilhoso. Eu só quero reforçar isso que a Egina tá ressaltando e que é essencial. Não saia juntando óleos assim e usando aleatoriamente, só porque você leu ou porque alguém usou ou disse e tal. Porque os óleos essenciais, eles são aliados, mas podem te fazer mal se você usar da maneira errada. Pelo amor de Deus, existe um critério muito rigoroso para você estar fazendo uso do óleo essencial. Por favor. Então, olha só, Lívia, querida, quais escolas de aromaterapia são referências no Brasil, Rio de Janeiro, para uma formação séria? Você respondeu uma pergunta parecida com essa no Congresso, eu me lembro bem da resposta. Foi. E eu vou dar a mesma resposta. É muito difícil eu escolher aqui uma, então eu não vou dar nome, mas existe uma associação da qual eu faço parte, que é a Abraroma, que reúne todos os aromaterapeutas e as escolas, e vocês podem perguntar nessa associação quais as escolas que são recomendadas por eles, né? Existem muitos aromaterapeutas que dão curso também, né? Mas é difícil assim eu poder, aí vai depender se você quer se profissionalizar, se não quiser, se você quer saber só para você, né? Eu mesmo estou querendo montar um curso, mas um curso mais não para você ser profissional, mas justamente para falar um pouquinho sobre os óleos essenciais, como usar de maneira
correta, né? Sem usar muito. Lembrem-se sempre, quanto menos, menos é mais na terapia, né? E qualquer dúvida, existe muitos aromaterapeutas que podem, no Instagram, no Facebook. E esse momento de pandemia também nos dá a possibilidade de estudar. Então, assim, para quem gosta da aromaterapia, vale a pena, porque a gente pode tratar toda a família. Vocês imaginam bem que eu descobri tudo isso com a minha filha lá atrás, que hoje tem 26 anos, e os meus 2 filhos, eles nunca deixaram de usar todas essas técnicas maravilhosas naturais e praticamente só elas, né? Então, a gente pode trazer um bem-estar para essas crianças, porque quanto mais a gente usa essas propriedades dos óleos essenciais ou da fitoterapia também, né? A gente vai estar fortificando o sistema imunitário e a gente vai estar dando possibilidade ao nosso corpo de entender como ele pode reagir a todos esses fatores externos, tanto a nível emocional como a nível físico. Quando a gente toma um remédio alopático, a gente está usando uma bengala. Ele serve para aquele momento ali, mas ele não vai trazer uma resposta para a gente, né? Então, por isso que é muito legal a gente trazer esse olhar para todas essas terapias holísticas, né? Sem querer polarizar, tá, gente? Aquela coisa que eu falei, não tem... a gente precisa da alopatia, a gente precisa da medicina, e a humanidade fez deu um salto com a ciência, né? Mas existe também tudo aquilo que a gente ainda não pode explicar, né? E não é porque a gente não pode explicar, porque a gente não entende, que isso não existe e que não tem valor. Então, assim, a gente tem que abrir a nossa mente para a gente poder viver esse novo momento, onde isso tudo tem que estar junto e não separado, né? Não existe esses 2 lugares. Ou eu uso uma terapia holística, ou eu sou na ciência, eu vou... Não, a gente pode juntar os 2, a gente pode trazer aquilo que a ciência já traz para a gente como resultado, e utilizar também a aromaterapia. Inclusive, tem um médico, um pesquisador do Marrocos, que na França ele levou um doutorado que ele fez, onde ele reativou os antibióticos através dos óleos essenciais. Ele juntou, ele uniu os 2. Então, antibióticos que não funcionavam mais porque foram muito utilizados, eles voltaram a ter uma ação através da utilização da união com os óleos essenciais. Então, olha só que bacana, né? Quando a gente consegue unir, quando a gente consegue abraçar todos esses conhecimentos, né? E esse lado terapêutico, porque eu falo dele porque eu sou terapeuta, é o que eu conheço, né? Para mim, ele é fantástico, porque eu acredito que todos esses fatores, eles estão a nível energético. Eu acredito que tudo é energia de fato. Então, a aromaterapia, ela é realmente uma terapia que nos propõe eu vou ousar dizer, cura a todos os níveis, né? Realmente do nosso mental, do nosso espiritual, do nosso emocional e do nosso físico, né? E quando a gente consegue trazer essa humildade, né, a gente não consegue explicar, mas funciona. Então a gente acolhe isso e agradece. E quando a gente faz isso, a gente passa talvez a entender como as coisas funcionam, né? Então a gente precisa ter um pouco mais de humildade diante disso tudo. Não é porque a gente não consegue explicar ainda que não tem valor, né? E que não é verdade, né? É bem necessário a gente abrir a nossa cabeça para isso tudo, né? E esse é o tempo que nós estamos vivendo, né? Essa abertura para o desconhecido que está trazendo e está preparando aí essa nova realidade, né? Essa nova potencialidade que a gente tem como escolha, né? Porque são escolhas e... Olha,
Gente, é o seguinte, a gente já estourou o tempo, né? Depois, assim, todo mundo briga comigo aqui, tal, da equipe, mas como? Não pode ficar tanto tempo, as pessoas têm o que fazer, mas tudo bem. Egina, foi maravilhoso ter você aqui com a gente. Eu quero agradecer a presença de todos vocês e dizer o seguinte, a Egina trouxe para a gente dicas maravilhosas, especialmente para esse momento que nós estamos passando. Então, assim, ela deu dica para ansiedade, ela deu dica de antivirais, ela deu dica para depressão, ela deu dica para fortalecer o sistema imunológico, o sistema respiratório. Com isso, a gente está querendo dizer para você também o seguinte: siga o protocolo, se cuida, né? Usa máscara, lava as mãozinhas, evita aglomeração, se vacina, né? A vacina está aí. Enfim, vamos fazer o que tem que fazer, o que a ciência está nos dizendo para fazer, mas o que a Egina trouxe para a gente hoje foi um universo de possibilidades para você se sentir melhor, para você fortalecer o seu organismo, para você se proteger e a sua família. Tenha cuidado, né? E aí nós deixamos todos os contatos da Egina, se ficou alguma dúvida em relação a alguma dica que ela passou, por favor, entre em contato com ela, entre em contato com a gente, segue a gente nas nossas redes, se inscreve para o Luminário desse ano. A gente, em 2019, teve a aromaterapia presente com tudo na nossa feira. Foi incrível tudo que as pessoas puderam consumir de aromaterapia. Tivemos a Egina esse ano como palestrante, e assim, só gratidão por você, por tudo que você faz, pelo seu conhecimento. Você está sem áudio. Obrigada, muito obrigada a todos que estão me ouvindo, a todos aqueles que vão me ouvir mais tarde. Eu agradeço muito de poder compartilhar todo esse amor que eu tenho pelo que eu faço, pelo que eu acredito, e eu espero, de alguma maneira, colaborar para que cada um de nós esteja cada vez melhor, melhor e melhor. É isso aí. Gratidão, Egina, muito. Um beijo grande, obrigada. Gente, é isso. Eu espero que seja útil esse conhecimento para você. Eu, particularmente, anotei tudo, né? Todas as dicas aqui para burnout, para rejuvenescimento, para curar traumas, né? Um tempo em que a gente está ali tratando traumas tão profundos, né? Com perdas, com dificuldades no isolamento, novas relações, né? E é isso, os óleos essenciais, como nos disse Regina, é um ser vivo, um ser energético, né? Ele tem uma atuação fundamental nas plantas, e a aromaterapia nos empresta essa medicina para que a gente possa se harmonizar. Então, queridos, mais uma vez, é uma alegria enorme estar aqui junto com vocês. É uma alegria que a gente forme essa rede de luz, de amor, de força. Olha, ouve de novo aí as dicas da Egina, busca seus olhinhos essenciais, se fortaleça, porque a gente tem muita coisa para fazer ainda nesse planeta, né? Que está em transição, e se a gente está aqui é porque a gente tem muita coisa para fazer. Estamos juntos, vibre amor, paz, alegria, felicidade. Respira fundo se está doendo. Estamos juntos. Está doendo para todo mundo, está difícil para todo mundo, mas é isso, é com alegria e amor que a gente supera. Vamos continuar remando, nadando, torcendo, vibrando. E se inscreve no Congresso Luminário. Esse ano são só 3 dias, dias 16, 17, 18 de julho. As manhãs serão imersão com um só palestrante para você mergulhar no conhecimento. À tarde, 2 palestras. À noite, um debate para ampliar tudo que você vai viver durante o dia. Os palestrantes estão incríveis. Segue a gente na rede social. E aproveita, faz logo a sua inscrição.
tá bom? Eu amo vocês, juntos somos um, e que vocês tenham aí uma semana de muita paz, muitos encontros, muitas coisas boas, que você possa ser tudo que você nasceu para ser, com força e muita positividade, tá bom? Quinta-feira que vem a gente está aqui de novo com mais um convidado incrível, não perca! E um beijo no coração. Até lá.